Boa tarde para todos nós. O primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, conta uma história muito interessante de um homem chamado Noé, que teria sido chamado por Deus para fazer uma arca a fim de salvar a humanidade. Noé, então, constrói uma arca e dentro da arca ele coloca um casal de cada animal, não é isso? De todos os animais. Depois vem uma chuva, são 40 dias e 40 noites chovendo, o dilúvio ocupa todo o planeta e Noé depois sai com essa arca dentro desse grande mar que virou o mundo. Durante 150 dias ele navega. Até que as águas voltam a baixar. Noé para no Monte Arará, na Turquia, e ali ele desce. Quem Noé levou na arca? Os casais dos animais. Muito bem, parabéns. Está incompleta a resposta. E levou quem mais? Levou a família. Ele pegou a família, colocou na arca e levou. Evidentemente que isso é uma história mitológica. Isso é evidentemente mitológico. A gente não pode ter uma leitura literal dessa história, que o mundo teria tido uma chuva que cobriu, etc. Entende a doutrina espírita que são histórias mitológicas, mas toda história mitológica tem um fundo moral muito importante. Noé construiu a arca porque a humanidade estava passando por um período de muita corrupção dos costumes, estava todo mundo vivendo de maneira errada. Então Deus diz para Noé para ele construir uma arca para salvar a família. Ou seja, Noé está, na verdade, representando cada um de nós que protege a família da loucura do mundo. A arca que protege a família de Noé pode ser interpretada como o Evangelho, em que você coloca a família dentro do Evangelho e aí a chuva de lágrimas do mundo, a loucura, as ondas, toda aquela perturbação não vai afetar. A família vai chegar até o destino porque você protegeu sua família dentro da arca do Evangelho. Os que não protegeram suas famílias, elas foram levadas de roldão pela água que se formou. E além da família, quem mais Noé salvou? E salvou a família e salvou o mundo. Porque quem salva a família, salva o mundo. Tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a visão que a doutrina espírita tem sobre um fenômeno que estaria acontecendo na história da humanidade. Sandra Borba falou bastante disso hoje de manhã, que é a chamada transição planetária. Acredito que todos já devem ter ouvido falar sobre a transição. Nós temos na obra básica o livro A Gênese, no capítulo 18, nós temos uma sequência de pontos extremamente importantes sobre transição planetária ali apresentados nessa obra e que às vezes nos passa despercebido, mas tem muito material ali extremamente interessante. E em obras póstumas nós também temos um capítulo na segunda parte da obra. Obras póstumas é um livro ruim de índice porque não contou com a mão do codificador, então não tem numeração os capítulos. Não sei quem foi que fez um livro que não numera capítulo. Os capítulos são
colocado sem numeração. Mas se a gente tiver paciência, isso aí contando no dedo, é o capítulo 31 da segunda parte. É uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Uma mensagem enorme que tem 29 parágrafos. Bem grande mesmo. E ali você encontra muito material sobre transição planetária. Se você juntar o material que está na Gênesis, capítulo 18, com o conteúdo desta mensagem de obras póstumas, você passa a ter uma noção bastante nítida do que a espiritualidade nos apresenta com relação a esse fenômeno incrível da transição planetária. Existem muitas pessoas que confundem transição planetária com migração planetária. Transição planetária é uma coisa e migração planetária é outra coisa. No capítulo 11 do livro A Gênese, no item 37, nós vamos encontrar referências doutrinárias de Allan Kardec nos dizendo que são 2 os tipos de migração planetária que o planeta possui. 2 tipos. Uma chamada migração individual e a outra chamada migração coletiva. Anota aí, Vaíta. Migração individual. Essa migração individual, como o próprio nome diz, só migra uma pessoa. Não migra vários, só migra um. Segunda característica, na migração individual, migra-se sempre para um mundo melhor do que o mundo que se está. É uma migração de mérito. Então eu estou num determinado planeta e eu tenho a possibilidade de migrar para um outro. A migração individual, ela é sempre para um padrão mais alto do que eu estou. Individual e para cima. Terceira característica, as migrações individuais são facultativas. O que significa ser facultativa? Aceita se quiser. Lembra da história de Bezerra, que recebeu um convite para ir e não foi? Isso é migração individual, tá bom? A migração individual, ela costuma acontecer fora do período das transições planetárias. É o que está escrito lá. Quando chega o período da transição planetária, suspende a migração individual, fica só as coletivas. Por quê? Porque a migração individual significa que o cara vai sair desse planeta para ir para outro. Mas se o meu planeta já vai mudar para uma coisa melhor, por que eu vou se aqui já vai ficar bom? Então já fica, né? Já ajuda. Já fica para ajudar. Você não somente já vai ficar num ambiente que lhe será o próprio, como também você vai ter a possibilidade de ajudar na transição deste planeta que você está. Ou seja, se nós estivermos numa transição planetária, as migrações individuais elas ficam em princípio suspensas. Não há por que fazê-las. Aproveita os que estão melhores. É confuso, estou dizendo, Michele? Aproveita quem está melhorzinho para ajudar aqui. Daqui a pouco melhora, você já fica aqui. Tira o cara daqui para daqui a 400 anos ele voltar. Deixa logo, fica. Então não precisa ir. Já aproveita e já ajuda. Essa é a migração individual. Migração coletiva é exatamente o inverso do primeiro caso. Isso está no item 35 do capítulo 11 do livro A Gênese. A migração coletiva, que ela acontece somente nos períodos das transições planetárias. Como se dá a migração coletiva? Bom, migração coletiva, como o próprio nome diz, é coletivo. É um monte de gente que sai. Segundo, vai para um orbe, para um planeta pior do que o que você está. Ou seja, você repete a experiência. Não é uma perda de progresso, porque o espírito não vai perder a evolução que já tem. Mas ele volta a encarnar em uma sociedade mais primitiva, justificando o mito de Adão e Eva, que dizia, vivia numa sociedade maravilhosa, era um paraíso. Tinha ar-condicionado, tinha internet, WhatsApp, tinha tudo, e de repente, pá! Lá estou eu aqui, construindo pirâmide, andando no deserto, passando dificuldade, não tem anestesia,
Não tem nada. Uns fazendo fogo, riscando pedra. Uma beleza. Não tem uma caixa de fósforo para você fazer um foguinho. Então para eles um sofrimento imenso, né? A mulher passaria a parir com dor e o homem ganharia o pão com o suor do rosto. Muito bem. Transição, a migração coletiva, ela é coletiva, sempre para um planeta em condições mais primitivas do que o que você estava, e também compulsória. No outro caso, ela era facultativa, você vai se quiser, aqui não é. Aqui vai, e se não quiser, vai também, né? E a quarta característica é que as migrações coletivas, elas acontecem nas transições planetárias. O fruto fica maduro, então é feita uma avaliação, e agora a gente entende muito bem a parábola do joio e do trigo. Quando está maduro o fruto, aí você colhe e separa o que está bom do que não está bom. E aí nós vamos encontrar na literatura espírita muitas informações sobre transição planetária. E a gente se pergunta, quando que ela começou? Faz tempo. Parágrafo 21º da mensagem que está em Obras Póstumas diz que ela começou na Revolução Francesa. Isso está no parágrafo 1º, porque diz que faz um século que começou. Se o livro foi publicado em 1868, mas foi elaborado em 67, porque a Gênesis foi publicada no dia 6 de janeiro de 68, então ela foi produzida em 67, tirando 100 anos, dá 1767, né? Então daria perto da Revolução Francesa. No capítulo 18, no item 9 da Gênese, diz quase um século. Aí esse quase um século vai encaixar na Revolução Francesa, porque realmente ela é uma fratura na história da Terra, não somente no aspecto político, mas nos aspectos sociais e fundamentalmente ideológicos. Então essa transição ela começou ali, nesse momento mais específico, segundo o que essa literatura nos apresenta. E essa transformação, ela muitas vezes ela é esperado pela população como sendo um fenômeno geológico. Tem um monte de filme sobre isso. Que a coisa vai acontecer, o planeta vai explodir, o Sol vai aquecer tanto que vai virar um micro-ondas, a Terra vai explodir de dentro para fora, vai ter derretimento da calota que vai afogar o planeta, que o povo da Europa vai migrar todo para o Brasil, porque a Europa vai para o fundo, sua terra, Eulália, vai desaparecer. Aí vai todo mundo migrar para cá, o mundo vai ser dividido só. Aí o Brasil é o único lugar do planeta que vai sobreviver. Então tem umas coisas meio catastróficas que se apresentam sobre essa questão. E quando a gente pega esse texto para dar uma olhada, no parágrafo 3º dessa mensagem que está em Obras Póstumas, o autor espiritual, que na verdade não é um só, Kardec diz que aquilo ali é o resumo de várias comunicações, ele pegou várias comunicações e puxou para cá, puxou para lá e fez uma síntese do que ele encontrava nas várias manifestações. Ele diz, parágrafo 3º, não busqueis nos céus o sinal da transição planetária. A lua vai virar sangue, o sol não vai dar sua luz, coisas físicas como sendo o indicativo da transição. Não é o que a obra básica comenta. O item 10 do capítulo 18 da Gênese diz que não são as entranhas do planeta que vão dar sinais da transição planetária. Não é um processo geológico. O que vai indicar a transição planetária não é uma conjunção dos astros, não é um alinhamento de planetas, não será um vulcão, um furacão, terremoto, um maremoto, uma pandemia. Não será, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, nenhum fenômeno desta natureza que indica que nós estejamos vivendo a transição planetária.
Por que não será? Porque nós já tivemos outros episódios semelhantes a esse, e esses episódios não marcavam transição planetária. Nos anos de 1347 a 1352, plena Idade Média, nós tivemos a pior peste que a humanidade já viveu, a peste negra, que, segundo se crê, teria matado de metade, 1/3 da população da Europa. Tanto faz, 1/3, metade, é tudo a mesma coisa. É tudo muito. E não era a transição planetária. Ah, meu Deus, não era a transição. E teve uma pandemia desse jeito. Essa nossa pandemia agora, que foi grave, tá? A pandemia da Covid-19 foi grave. Mas ela é muito menos gravosa do que aquela que teve há um século atrás. No período de 1918 a 1920, foram também 3 anos de pandemia. A famosa gripe espanhola. Eu ainda era solteiro nessa época. E em 1918, quem vai desencarnar de gripe espanhola? Eurípides Barçanufo vai desencarnar na gripe espanhola. E Sueli Caldas e Schubert desencarna na pandemia da Covid-19. Então, a pandemia agora foi grave, muita gente desencarnou. Mas a pandemia de 1918 a 1920 foi muito mais grave, porque o mundo só tinha 2 bilhões de pessoas, só 2 bilhões, e morreram, dizem alguns, 33 milhões, outros falam de 50 milhões, e alguns mais audaciosos falam até de 100 milhões, eu já acho até exagero. Né? Mas eram 2 bi e morreu, vamos dizer, 50 milhões. É bastante gente. Agora nós somos 8 bilhões, nós temos uma população 4 vezes maior, e o número de óbitos não chegou àquele que a pandemia do passado fez, ficou bem mais abaixo. Não estou dizendo que a pandemia não existiu ou que ela foi pequena, estou dizendo que a outra foi pior. E a outra de trás da Idade Média foi muito, muito, muito pior do que essa que a gente teve. Imagine, se tivesse que morrer metade da população do Brasil, só aqui uns 100 milhões, né? Então você vê como é muito menos gravosa a peste, muito mais gravosa a peste negra em relação ao do presente. Então não é o fato, não é isso que determina que nós estamos vivendo o período da transição planetária. E só para a gente ver como é que as coisas são, a Europa, de 1914 a 1918, viveu a Primeira Guerra Mundial. Passaram 5 anos na peia, na Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acabou em 1918, pronto, agora vamos reconstruir, veio a pandemia. Então eles pegaram 5 anos de guerra e depois, em cima, a gripe espanhola. E depois da gripe espanhola, passou 19 anos, pegaram a Segunda Guerra Mundial. Então eles pegaram 3 episódios na mesma geração. A mesma geração pegou 3 ondas terríveis de sofrimento. E sobreviveram a todas essas, tá? A Europa se reconstruiu, a sociedade se reorganizou, tudo, depois de tudo destroçado, as pessoas se reuniram e começaram a refazer a vida como sempre se fez. Então, pela leitura que a doutrina espírita nos oferece, não são as entranhas do planeta. Não será um maremoto, não será uma tsunami, e não será uma guerra ou uma pandemia que irá determinar que nós estamos numa transição. E ao mesmo tempo Kardec diz, mas isso não significa que durante a transição planetária não haja guerra, pandemia, maremoto, terremoto, tsunami, etc. Por quê? Porque não são essas as características essenciais de um processo de transição que a nossa humanidade esteja passando. Tá. Então, se a transição planetária não é, na verdade, um evento do ponto de vista geológico, não é o planeta que está vivendo esse processo de destruição, então, o que caracteriza a transição planetária?
Qual seria? Qual seria? Não entendi. Transformação do homem. Esquentou. O que caracteriza a transição planetária é a convulsão ideológica. Não é a mudança do... Porque a mudança do homem é porque acabou a transição. O período da transição é a efervescência da confrontação de ideias. O que diz a literatura espírita? Que no período da transição planetária haverá um grande fenômeno de embate entre os indivíduos. Vai haver um período de grande confrontação entre as criaturas no período da transição planetária. E isso tem fortes impactos na nossa vida pessoal e na nossa família. Por isso, a gente precisa conversar esse assunto quando fala da família diante da regeneração. No capítulo 24 de Mateus, Jesus vai nos oferecer 7 sinais da transição planetária. 7 sinais. Sinal número 1, a chegada dos falsos cristos. Eu fiquei lembrando quando hoje de manhã a Sandra falava de uma série de comportamentos que diz assim, vai vir com... Não, foi a Eulália. Eles vão vir com a voz de mel para querer seduzir. Pois é. Os falsos cristos são o primeiro sinal que Jesus apresenta na sua fala dos 7 sinais da transição. Então, o primeiro sinal é a chegada dos falsos cristos. Os falsos cristos são indivíduos que vão, ou ideologias, que vão tentar nos seduzir, como disse a Eulália, com aquela voz melíflua, querendo nos convencer de que eles estão certos. E muitos de nós temos assim aquela preocupação, meu Deus do céu, eu vou acabar me comprometendo, porque eles vêm assim tão mansinho, todo bonitinho. Você vê que nos filmes o anticristo ele é sempre vestido de terno, né? Todo elegante, bonito e tal. E aí você fica, meu Deus, eu vou me enganar. Ele vai me iludir, eu não vou ter. Não tenho capacidade para descobrir se eu estou diante de um falso Cristo. É fácil. Talvez fosse difícil para nós se nós não conhecêssemos o verdadeiro Cristo, porque o cara é o falso Cristo, você não conhece o verdadeiro, então não tem como fazer comparação. O falso Cristo, ele só é falso Cristo porque tudo que ele propõe é exatamente o oposto do que Jesus propõe. Vamos identificá-lo, portanto. Jesus diz que existe Deus cuidando das nossas vidas, um Senhor que é Pai misericordioso. Se aparecer alguém dizendo que Deus não existe, que isso é tudo ridículo, que não existe nada fora da matéria, não está a serviço de Jesus, está pregando o contrário ao pensamento dele. Então, evidentemente, está a serviço do anticristo. Jesus propunha o amor como regra de conduta para as criaturas. Se aparecer alguém dizendo, que amor, que nada, rapaz, você tem que curtir a vida, pula de cabeça, vai curtir. E aí você compara o que ele fala com o que Jesus fala, é contrário. Então, anticristo. Jesus propunha o perdão na relação entre as criaturas. O outro vai propor a vingança. Se alguém disser, não, tem que destruir, tem que matar, tem que ir para cima, está a serviço do anticristo. E a gente não pode pensar que esse tipo de comportamento ele esteja num segmento específico da sociedade. Às vezes, quando a sociedade se divide politicamente, as pessoas querem dizer, os que estão do lado de lá, não são os que estão do lado daqui. E não é. Independente de lado que você esteja, se você odeia alguém, você está fora. Porque a gente serve ao anticristo não é quando está do lado de cá ou quando está do lado de lá. É quando você, estando do lado de cá, odeia quem está do lado de lá,
ou quem está do lado de lá odeia quem está... Confundiu, você está dizendo? Ficou claríssimo? Então, cadê o Livro dos Espíritos? Então, não é, na verdade, um lado ideológico. É o lado do desamor, é o lado do ódio. Eu posso ser o que eu quiser, eu tenho o direito de ser o que eu quiser. Agora, na hora que eu odeio, eu não estou a serviço do Cristo. Escolha o que você quiser escolher, mas não odeie ninguém. Então, o anticristo, ele é... Vem cá, Michele. Para não dizer que eu estou inventando, vamos dizer que eu inventei, aí para não dizer que eu inventei, você vai ler aqui para nós. Porque eu vou dizer assim, não, ele inventou isso. Lê aqui para mim. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Alguém está instigando o mal na sociedade? Então não são os bons espíritos. E quem segue o mal não está inspirado pelos bons espíritos. Posso continuar? Próxima frase. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Tá bom. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Não acabou. Vamos voltar. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Então, alguém propõe o assassínio, seja a pena de morte, seja o aborto, seja o cancelamento nas redes sociais, seja qualquer forma de violência com teclado ou arma de fogo, ou arma branca, ou o que quer que seja o bullying, seja a destruição das vidas na rede social, tudo isso é assassínio e também violência. Agora leia a última, essa aqui. Ainda bem que esse é o Evangelho do Letrão para eu ler sem óculos. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Jamais estimularam o ódio dos partidos. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Isso aqui, o Livro dos Espíritos estava terminado já, tinha acabado. Aí o Santo Agostinho disse, peraí, deixa eu escrever só um parágrafo, que o Brasil vai precisar disso aqui há 167 anos aí. Só botar isso aí, foi lá e botou. Então, rápido, só um instantinho, Kardec, só um instantinho, pegou, foi e botou. Então vejam, jamais os bons espíritos estimularam o ódio dos partidos. Tem ódio hoje? Não, né? Se tem, não está inspirado pelos bons espíritos, porque o bem não pode se servir das armas do mal. Pode levar. O bem não pode se servir das armas do mal. Escolha o lado que você quiser, mas não odeie. A regra é essa. Você gosta desse? Curta, meu filho, mas não odeie o outro. Você gosta do outro? Gosta. Curta, mas não odeie. E longe de mim desejar o mal para as pessoas. Longe de mim. Mas na lei de causa e efeito diz que quando a gente odeia, nasce na família com essa pessoa. Então diminua o ódio, porque senão você vai ter um irmão, um primo, um parente. Vai ter uns caras aí que vão ter uma família com 1000 filhos, porque vai ter filho demais, tanta gente que odeia. Então, tomar cuidado com isso, tá? Sinal número 2 da transição. Haverá guerras e rumores de guerras. Segundo aquilo que a doutrina espírita fala, essa guerra e rumor de guerra não é uma guerra de soldados, é uma guerra ideológica. São as brigas, as confusões na internet, dentro de casa, o povo brigando de mal com o pai, não fala com a mãe. Natal hoje é feito em duas festas. Vai o pessoal do lado A, aí fica falando do outro, aí depois o pessoal desse partido ideológico vai embora e agora é a festa do outro pessoal, porque a pessoa não pode participar das duas, porque a família se dividiu. É uma doidice. É uma doidice isso. É uma pura doidice. Tem gente que está de mal há anos com pai, com mãe, com filho, por conta disso. É uma maluquice. Então haverá guerras e rumores de guerras. Não é a guerra do campo de batalha, porque sempre teve. Não pode ser essa a guerra que determina a transição, porque sempre teve guerra. Sinal número 3. Haverá ódios, traições e muita violência. A gente está vendo isso acontecer.
Nós estamos vendo esse fenômeno acontecendo na sociedade. Então esse terceiro sinal também nós já temos, já pode ir marcando. E cada vez que Jesus fala isso no capítulo 24 de Mateus, ele dá um sinal e diz, mas não será o fim. Haverá os falsos cristos, mas não será o fim. Haverá guerras e rumores de guerra, mas não será o fim. Haverá ódios e traições, mas não será o fim. Quarto sinal, haverá perseguição aos cristãos. Haverá perseguição a todos aqueles que defendem o bem. Vocês estão vendo isso acontecer? Sim, está acontecendo. Sandra falou. Quem? Sandra falou a perseguição. Bandido do bem. Bandido do bem. Bandido de Deus. Bandido de Deus. Bandido de Deus. Eu já vi aqui na internet. Bandido de Deus são pessoas que são ligadas ao crime, mas que têm uma predileção religiosa. Eles têm uma religião, e uma religião é um braço cristão, inclusive. Eles são cristãos, mas são ligados ao crime. Você vai entrar na internet, escreve Bandido de Deus, que você vai achar todos os detalhes. Então é dito que os cristãos serão perseguidos. Hoje está acontecendo. Experimente chegar numa roda e dizer, gente, vamos brigar mais não. Vamos parar de discutir. Você é doido, é? Eu quero brigar. Então quem está querendo dizer, chega. Briga mais não, rapaz. Tu gosta do fulano? Pronto. Você gosta do outro? Pronto. Não precisa brigar. Ele gosta. Vai mudar de opinião? Não. Vai mudar de opinião? Não. Então pronto. Deixa, larga a mão, toca a vida. Aí fica com raiva do que quer pacificar as coisas. Sinal número 5. Haverá falsos profetas. Interessante que no capítulo 24, primeiro fala haverá falsos cristos. Depois fala que vai ter falsos profetas. E no capítulo 25, Douglas, aí aparece, haverá falsos cristos e falsos profetas. Que foi de onde Kardec tirou para fazer o início do capítulo que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quinto sinal, haverá falsos profetas. Qual é a diferença do falso Cristo para o falso profeta? O falso Cristo, ele faz oposição a Jesus. Então ele cria a ideologia louca e seduz as pessoas a seguirem na ideologia louca. Isso é um falso Cristo. O falso profeta é aquele que propagandeia a ideia daquele a quem ele serve. Os profetas não eram profetas de Deus? Então eles propagandeiam as ideologias que os seus mestres lhes ditam. Eles mesmos não têm ideias, mas ele ouve um cara e diz, rapaz, mas não é que é verdade mesmo? Eu vou divulgar isso aí. E essa pessoa, então, é um propagador da ideia dos falsos cristos. O falso Cristo sozinho não faria tanto mal, porque ele não tinha voz para gritar. Ele lançaria a ideia e ali poucos conheceriam. O falso profeta sozinho não faria muita coisa, porque ele não tem ideia, ele não pensa. Mas quando você junta um falso Cristo com um falso profeta, vira uma combinação explosiva. Se Jesus tivesse que fazer esse discurso hoje, ele não diria haverá falsos profetas. Ele diria haverá influenciadores digitais. Porque os influenciadores, eles não têm ideia. Eles ouvem alguém e dizem, rapaz, eu gostei disso. Aí, como eles têm muitos seguidores, eles multiplicam aquilo, e aquela ideia ecoa de maneira muito intensa, porque eles assim agem. Então, nós temos a figura dos falsos profetas como sendo o quinto sinal. Mas ainda não será o fim. Aí vem o sexto sinal, penúltimo. Versículo 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Sexto sinal, e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Ele está dizendo que vai chegar um momento em que as pessoas vão se cansar de fazer o bem. Vocês estão vendo isso em algum lugar? Tem. Já desisti. Então eu desisto de um filho,
eu desisto de um pai, eu desisto de uma mãe, eu desisto de um casamento, eu desisto das coisas porque eu estou cansado. Já dá, estou mais com paciência. Desisto do trabalho assistencial. Isso aqui é igual enxugar gelo. Você está tratando com gente que está envolvido com droga, é igual enxugar gelo. Porque você cura um, entra 4. Você cura 4, aí entra 20. Aí não dá, então é melhor largar de mão. Mas a gente não faz isso somente porque acha que tem que fazer pelo outro, tem que fazer por nós, para que eu perceba que eu sou sim capaz de fazer. Então, essas ideologias perturbadas que aparecem hoje no nosso planeta, elas são ideologias que elas têm um propósito, que a gente saiba quem nós somos. E existem 4 condutas diferentes que a gente pode ter diante das ideologias loucas. Maneira número 1 da gente se comportar. Eu vejo uma ideologia louca, digo, gente, que negócio legal essa doidice. Achei muito legal isso aqui. Eu nem tinha pensado nisso aqui, mas acho que eu vou fazer porque eu achei lindo isso aqui. É que vocês são muito novos. Mas se vocês tivessem mais idade, vocês iam lembrar que no começo dos anos 2000, tem 24 anos isso, vocês ainda não eram nascidos, havia um movimento religioso no planeta que arregimentava jovens para matar pessoas, lembram? As pessoas... Lembra disso? Era bebê. Pessoas saíam da Europa e iam para outros lugares do planeta para se filiar, para ser parte de um processo de violência em nome de Deus para matar pessoas. Aí você diz, meu Deus, mas como é que pode isso? Por quê? Eu tenho desejo de ser violento e eu uso aquele canal para expressar a minha violência. Então, uma das alternativas que a gente tem é, diante das ideologias estranhas que colidem com o pensamento do Cristo, eu dizer, gostei e eu vou fazer parte. Esse é um comportamento. Comportamento 2. Esse pessoal dessa ideologia louca não tem mais conserto. Sabe como é que conserta? Tem que matar tudinho. Então, quando você tem alguém que diz assim, isso aqui só botando no paredão e matando, tem que matar, igual mosca. Então, se você também tem essa postura, você também é imaturo espiritualmente. Isso é um sinal de imaturidade. Achar que matando resolve. Todos nós sabemos. Matou o sujeito aqui, o cara vai encarnar de novo. Não adianta. Nós vamos tentar arrumar. Terceira característica que existe, Flavinho. A pessoa desiste do bem. É essa que a gente estava falando. Por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Então, muitos de nós estamos desistindo dos vários compromissos que a vida nos pediu para vivermos. Aí vem o 7º sinal. O 7º sinal diz, e este evangelho se espalhará sobre todo o planeta. E aí virá o fim. Vamos parar de fazer live para não chegar no planeta todo. Não é a live, ele tem que ser pregado, não é transmitido. Ele tem que ser pregado, é outra coisa diferente. Então, o período da chamada transição planetária, ele é esse período cheio dessas ideologias, dessas convulsões que a gente encontra na nossa sociedade. Mas esse é o discurso de Jesus. Se a gente for para a literatura espírita, vamos encontrar outros 7, anota, Michele, outros 7 sinais que são os sinais da transição planetária conforme a literatura espírita. Sinal número 1 do início da transição planetária, a ascensão do materialismo. Esse é o primeiro sinal que acontece na Revolução Francesa. A ascensão do materialismo toma o governo do pensamento humano. Até então, a religião que dava as cartas, Revolução Francesa, o materialismo passa a dar as cartas. Sinal número 2, encarnação maciça dos endurecidos.
uma série de entidades profundamente perturbadas, não é o cunhado, é outro tipo de espírito, encarna no período da transição planetária. Eles são muito complicados, eles fazem convulsões sociais. O cunhado só dá trabalho mesmo, faz dívida e tal, mas esses não, eles são espíritos muito endurecidos que encarnam na Terra e produzem desequilíbrio social. Esse é o segundo sinal. Detalhes sobre isso a gente pode encontrar no capítulo 1 e no capítulo 2 de uma obra chamada Sublime Expiação, numa carta trocada entre Lucien e Armando. Armando na obra é Divaldo Franco e Lucien é um jovem que era da Juventude Espírita e que contrai hanseníase e troca cartas com Armando, que é Divaldo. Ali nas cartas, Armando, entre parênteses Divaldo, fala sobre essa encarnação maciça das entidades endurecidas que você também pode encontrar. Não, é possível. É? Então tá. Lindo. Menos o número. Então, esse é um sinal também que a gente vai ter da transição, a encarnação dos empedernidos, dos endurecidos. O terceiro sinal é o sinal através do qual a gente vai perceber. Tá. Precisa de quanto mais tempo, que aí a gente ajusta na programação. Não, eu me ajeito. Não, menos. Eu sou humilde. Uns 40 tá bom. Tô brincando. Não, rapidinho. Vamos lá, eu consigo ajeitar aqui. O terceiro sinal é a encarnação de uma série de entidades positivas que também encarnam na Terra. Isso também é um sinal da transição planetária. Aí vem, depois desse processo, o primeiro, a ascensão do materialismo, depois a encarnação dos endurecidos, depois você tem a encarnação dos bons. Quarto sinal, a chegada de uma revelação universal falando das leis universais. Já chegou também. Quinto sinal que a gente tem é um período muito difícil chamado Império das Sombras. É o período no qual as imperfeições morais chegam ao extremo no planeta. Também estamos vivendo. Período número 6, chamado de Período dos Testemunhos. Nós também estamos vivendo o período do testemunho, hoje. Conflito no lar, conflito no trabalho, conflito na sociedade, conflito em todo canto. A gente tem que dar com tudo isso. E o sétimo sinal é a migração. Aí sim vai acontecer a migração. E é essa migração que eu queria contar para vocês, que eu disse que eu precisava de um pouquinho mais de tempo, mas é rápido também. São os espíritos que vão ser os tipos de espíritos que acontecem na migração planetária. Vocês sabem os tipos que vai acontecer? Não? Vou contar para vocês. Tipo número 1. Não vou nem contar quantos são para vocês não se desesperarem. Primeiro tipo. Está no capítulo 18 da Gênesis, item 27. Os maus não tocados pelo bem. Eu sou mau, gosto de ser mau e não quero mudar. Mal não tocado pelo bem. Esses vão migrar do planeta. Quem migra do planeta é quem faz o mal, gosta de fazer o mal e quer continuar fazendo o mal. Esses migram da Terra. Característica que eles têm. Peguem o parágrafo 12º da mensagem de obras póstumas que eu citei. Tem 4 características lá. Revolta com Deus. Porque tem revolta, tem apego aos bens terrenos. Porque tem apego com os bens terrenos, não consegue dominar as suas paixões. E porque tem revolta contra Deus, apego aos bens terrenos e fraqueja diante de suas paixões, é dominado pelas imperfeições morais. Então é só você olhar quem tem esse padrão, quem tem revolta contra Deus, quem tem apego aos bens da terra, quem tem característica de não conseguir vencer as suas paixões, e aqueles que estão domados pela imperfeição moral, esses são os que possuem esse perfil aí dos maus não tocados pelo bem. E eles costumam dizer, faço mesmo.
Solta a minha mão para ver se não faço de novo. Não tenho pena não. Esse é o mal não tocado pelo bem. Segundo tipo de espírito que a gente tem, também está no item 27 do capítulo 18 da Gênese. São os maus tocados pelo bem. Eu sou mau, mas sou tocado pelo bem. Eu faço as coisas erradas, depois eu choro, eu me arrependo, eu lamento, aí faço de novo. Mas eu não me arrependo totalmente, porque eu já faço de novo, não estou arrependido, estou só com remorso. Aí faz de novo. Então, vive nessa dualidade, luz e sombra, exatamente por conta dos conflitos de mudança que ele está empreendendo. São os maus tocados pelo bem. O que é que está reservado para esses? Esses não migram da Terra. Porque o mundo de regeneração não é um mundo superior, é o mundo em que as pessoas desejam mudar. Vejam que não é um mundo de regenerados, é um mundo de regeneração. É o mundo onde as pessoas vão exercer sua regeneração. Uma boa representação do que é um mundo de regeneração é o que estamos aqui fazendo. Isso aqui é típico de mundo de regeneração. Todo mundo aqui tem conflito com o pai, tem conflito com a mãe, tem problema de saúde, mas tem uma característica, que é mudar. Gente, sábado, 2 horas da tarde, um sono desgraçado, e a pessoa tendo que ficar acordada para assistir, é uma penitência isso, né? É uma penitência. Então, as características que, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, perder um celular, o que vai acontecer? Alguém vai roubar o celular? Vai dizer, olha, deixaram um celular ali, entrega. Isso é mundo de regeneração. Mas isso não quer dizer que não existam as expiações individuais. As expiações individuais continuarão existindo. O que não tem no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, são as expiações dolorosas coletivas, como a gente tem no planeta. Mas as individuais continuará tendo. Eu vou ter que reencarnar com meu pai, tenho uma dificuldade com ele, reencarno, outro tem dificuldade com a mãe, vai fazer uma família. Isso é do mundo de regeneração, só que está todo mundo lutando para ser melhor. Não é um mundo tão longe do que, de certa maneira, hoje a gente já luta. Até porque a transição planetária, ela não é, na verdade, planetária, ela é da humanidade planetária. Porque o planeta não vai entrar em transição. O rio Potegi vai continuar levando água para o mar do mesmo jeito. Mangueira vai continuar dando manga. Do mesmo jeito, a chuva vai continuar caindo para baixo, não vai ter mudança. Quem vai mudar é o homem. É a criatura humana que habita o planeta que vai ter uma característica interna, uma disposição interna diferente. Então, esse segundo grupo, os maus, são maus, mas são tocados pelo bem, eles vão ficar na Terra. Só que eles não ficam onde eles estão. Eles migram para outros lugares mais primitivos dentro do planeta. Não é lindo? Então a gente está hoje no Brasil, a gente vai migrar para outros países, para outras culturas, para outras religiões, para exercer o que a gente aprendeu aqui lá. É como se fosse assim, o Brasil é um grande centro de formação que depois vai jogar esse pessoal todinho pelo mundo. Se o governador é planetário, não tem sentido botar todo mundo num lugar só. Então ele é governador do Brasil. Não, ele é planetário, ele está criando um centro de formação e depois vai espalhar essa galera no planeta. Ele já fez isso uma vez na Índia. No começo da história da humanidade, a Índia era o celeiro dos iluminados. Ali ele criou um celeiro, formou, e agora vocês vão espalhar no planeta. Aí jogou aquele pessoal encarnando em vários lugares, espalhando essa doutrina. O Egito veio depois da Índia. A Índia é o primeiro lugar onde a espiritualidade é oferecida para nós. E agora o Brasil está formando mão de obra. Essa boca boa de ficar na beira do mar, em Natal, pegando sol, vendo... vai para longe. Quem dera que fosse só para lá. Vai para outros lugares que ninguém sabe nem o que é Deus. Tem gente assim, eu quero ir para a Europa. Vá para você ver como está lá. Experimente. Porque lá o trem está feio. Mais de 50 anos o materialismo terá avançado barbaramente na Europa. Lá já tem suicídio assistido.
Pessoas em depressão marcam seu suicídio. Eu quero me suicidar, estou depressivo. Marcar para quando? Dia tal, a senhora vem aqui que a gente executa. Então isso já está acontecendo. O Canadá já tem suicídio assistido para depressivos desde março. A Europa, a Suíça tem suicídio assistido. Vários lugares já possuem esse tipo de situação para idosos ou para pacientes terminais. Então é uma situação bem diferente da nossa. Ou seja, esse segundo grupo ele fica, mas ele não fica onde está, ele vai para os lugares mais difíceis. Junto com uma outra equipe, eles não vão sozinhos que eles não dão conta, eles vão junto com outra equipe. Terceiro grupo são os espíritos bons da Terra. Por incrível que pareça, aqui também tem gente boa, não tem só espírito mau, tem gente boa. Então alguns espíritos que estão na Terra e que já são bons, permanecerão no planeta. São os que deveriam ter migrado, mas como estava no período da transição planetária, eles ficarão no planeta para a próxima etapa. Grupo número 4. Qual é o quarto grupo de espíritos que o planeta vai ter na transição? A chamada geração nova. É uma leva de espíritos bastante numerosa que vai aportar no planeta. São espíritos que já vivem hoje o período de regeneração, já estão em regeneração, viveram a regeneração. Quando esse mundo estava indo para a sua próxima transição planetária, não deram conta. Aí ele volta para repetir regeneração. Então ele vem para cá por isso. Onde eles estão hoje? Estão no mundo de regeneração, mas eles não conseguiram ir para ditoso. Então migra para cá, em grandes levas, para compor a nossa sociedade. Eles são muito mais evoluídos do que nós, mas virão para cá para repetir o estágio de regeneração. Temos ainda o quinto grupo. O quinto grupo pouca gente conhece. O quinto grupo está no item 29 do capítulo 18 da Gênese. São espíritos que eles fizeram muita besteira e os mentores não têm certeza se eles podem ou não ser migrados. Um mentor olha e diz, rapaz, isso aqui não tem mais jeito não, tem que migrar esse cara. O outro diz, não, o bichinho tem jeito sim. Eu acho que eu não migrava ele não. Então tem dúvida se migra ou se não migra. Se tem dúvida, indúbio pro réu. Então, muito bem, está com dúvida? Tenho dúvida. Então não migra ele. Deixa ele aqui no cantinho do pensamento para ele pensar no que ele fez. Então ele fica no mundo espiritual, refletindo sobre o que fez, sendo orientado, mostrando a transição está acontecendo. Dá uma olhada, você vai migrar. Presta atenção. E ele, percebendo a situação, ele decide mudar e aí ele pode permanecer no planeta. Item 29 do capítulo 18. Sexto tipo. Também no item 29 do capítulo 18 da Gênese. O sujeito fez muita bobagem, havia dúvida se ele poderia ou não ser migrado, e os espíritos disseram, faz o seguinte, vamos deixar ele no mundo espiritual e deixar a transição acabar. Vamos deixar a transição acabar. Quando a transição acabar, que tiver tudo resolvido, agora encarna ele para ver. Aí ele vai encarnar, vai encontrar uma cidade organizada, uma cidade sem a loucura do mundo de provas e expiações, com pessoas desejosas de fazer o bem, as relações harmoniosamente compostas. E ele pode dizer assim, tá aí, gostei dessa sociedade. Arrumadinho, gostei, vou ficar aqui. Aí ele permanece. Mas pode ter um outro desse, que ele vai para o mundo espiritual, espera a transição acabar, e aí bota o cara de volta. Aí ele encarna, aí ele diz, mas onde é o baile funk que eu não estou achando? Então, realmente para você, vamos ter que reorganizar a sua encarnação. Então eles fazem a chamada migração tardia. Esses vão migrar, ou seja, ele chega nessa sociedade, mas ele não se adapta na sociedade mudada, e ele quer a sociedade que já teve, ou seja, é a repescagem. E ele então vai experimentar essa situação. E tem um último grupo, para a gente terminar a nossa fala,
que é o seguinte: existem muitos espíritos que nos amam profundamente. Eles não precisam estar aqui, mas eles têm um amor imenso por nós. E eles decidem fazer a seguinte coisa: eu quero ir para passar uma encarnação junto com meus filhos lá. Então muitos espíritos iluminados encarnarão na Terra para nos ajudar no processo evolutivo, porque isso se chama família. Família é isso, é a gente não perder vínculos mesmo com várias existências. Então nós vamos encontrar nesse mecanismo de evolução um movimento lindo através do qual espíritos muito mais evoluídos do que nós, que não precisariam da Terra, vindo vez ou outra e encarnando aqui para resgatar os que ficaram na retaguarda. Família é isso. Se os nossos filhos não nos acompanharem na transição e migrarem para o mundo de provas e expiações, a gente vai encarnar lá vez ou outra para tentar ajudar. Assim também os nossos amados que estão mais à frente, como se fosse uma espécie de Alcione, renascerão perto de nós para nos ajudar a fazer o nosso processo de desenvolvimento. Por isso que é tão importante nesse período que a gente está vivendo, a gente cuidar das nossas relações familiares, porque as nossas relações familiares, elas são fundamentais para que todos nós entendamos em que cenário a gente está e a gente termine de construir a nossa Arca de Noé, para guardar a nossa família dentro, proteger a família da chuva que está lá fora, protegendo ali dentro dessa carapaça que é o Evangelho, para que todas as loucuras que estão lá fora não nos ameacem e a gente consiga salvar a família, salvar o planeta. Muito obrigado.